Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma frase que demora 30 segundos que eu acordo e já falo logo de manhã. 30 segundos, não custa nada você fazer. E essa pequena frase, esses pequenos 30 segundos logo ao acordar mudaram completamente os meus dias. E tudo que acontece na sequência deles, no desenrolar do dia. E por que eu comecei a fazer isso? Porque tinha dia, gente, que eu acordava e antes mesmo de abrir os olhos direito, eu já estava sentindo o peso do dia inteiro nas costas. Sabe aquela coisa? Parece que a sua mente ligou antes do corpo. Não sei se vocês já sentiram isso. Aí já começa aquela lista. Problema, tarefa, preocupação, cobrança. Assim que eu acordava, principalmente na época que eu trabalhava no banco, eu juro pra vocês, eu chegava no banco chorando. Só de imaginar o que eu ia ter que passar no dia. Eu nem saía da cama e já estava cansada. Já começava aquela coisa de, eu não quero ir, eu não quero fazer, eu não quero levantar. Tanto que hoje eu sou uma pessoa que acorda super cedo e adoro o período da manhã. Sou bem mais produtiva e faço mais coisas durante a manhã. Naquela época eu só gostava da noite, porque estava perto da hora de dormir. Eu não suportava acordar, porque a hora que eu acordava, eu já sentia que tudo ia começar novamente. Eu não sei se alguém aqui já sentiu isso, coloca pra mim nos comentários. E eu vivi isso por muito tempo, tá? Quando o despertador tocava, não era um começo, era quase um alerta de sobrevivência, sabe? Aquela coisa de, ai meu Deus do céu, tem que acordar. Colocava já o despertador para daqui 5, 10 minutos e não queria acordar e ficava adiando, sabe? Quando você coloca o despertador para tocar de novo. E sabe o que era mais curioso, gente? É que mesmo quando não tinha nada grave acontecendo, quando estava tudo bem, a sensação era a mesma. Eu já acordava com aquele aperto aqui no peito, sabe? Aquela agonia, não sei, eu chamava de agonia, não sei explicar. Um cansaço emocional, uma ansiedade, sabe? Uma coisa, uma pressa sem direção, uma coisa que eu não sabia explicar. E aí depois que eu já estava muito cansada, né, de todo dia acordar assim, eu comecei a perceber uma coisa muito simples. Não era o meu dia que estava pesado, era a forma como eu estava entrando no meu dia. Porque, gente, a maioria das pessoas, assim como eu fazia, trata o acordar, né, esse momento de acordar, como se fosse um detalhe, não dá atenção para isso. Mas ele é muito importante. Aqueles primeiros 30 segundos são como ajustar a rota de um navio. Sabe quando o capitão do navio ajustar 1 grau? Não parece nada, mas horas depois, dias depois, semanas depois, ele muda completamente o destino do navio. Exatamente isso. Quando a gente acorda, a gente não presta atenção e acha que não é nada. Mas a nossa manhã não começa quando a gente pega o celular, ela começa no primeiro pensamento. E é aí que mora o problema, que muita gente não dá atenção. Eu digo, são coisas simples no dia a dia, na vida, que mudam totalmente a nossa realidade. E as pessoas não acreditam. A gente sempre acorda num padrão automático. E eu chamo isso de circuito fechado. Porque você abre os olhos e você já está pensando igual a ontem, sentindo igual a ontem, reagindo igual a ontem. É como se a gente estivesse revivendo o mesmo dia, só que com pequenas variações. Vocês já viram aqueles filmes que... Tem um filme, até uma série que eu tô vendo que é super legal, que chama From, até recomendo para quem tiver interesse nesses assuntos, tá na HBO Max, que eles chegam numa cidade e eles param o carro, tem um tronco no meio do caminho, e eles começam a tentar tirar o tronco tal, enfim, eles acabam entrando nessa cidade, depois eles nunca mais conseguem sair. Todos os dias se repetem, eles voltam para o mesmo lugar, por mais que eles tentem sair dali. É exatamente isso. Parece que todos os dias que eu acordava, a coisa ia se repetir, e eu acho que tem muita gente que sente isso. Todos os dias são um ciclo, um loop interminável. Já pensou assim? Já sentiu assim? Deixa pra mim nos comentários. Tá fazendo barulho aí, as patinhas dele vocês estão ouvindo, né? Enfim, ele acordou também, já. Falando em acordar, ele acordou também. Eu já acordava dizendo assim, não sei vocês, mas as minhas frases principais eram essas. Hoje vai ser difícil. Eu tenho muita coisa pra fazer, pra resolver. Hoje eu não tô com energia. Minha vida tá travada. Que porcaria ter que ir pra aquele lugar. Enfim, tudo era reclamação logo que eu abri os olhos. Nem escovava os dentes, já estava reclamando. E depois, né, de muito tempo, eu comecei a analisar e perceber o seguinte, que isso não é só pensamento, gente. Isso é programação.
padrão. E a gente tenta mudar isso, né, mudando o que acontece fora. A gente tenta... Agora o Toco tá tomando água. Vocês têm que suportar os barulhinhos aí, tá? Porque ele acordou, agora ele faz o protocolo dele. A gente quer que algo dê certo, a gente quer que alguém responda, a gente quer que o dinheiro entre, a gente quer que as coisas fluam na nossa vida. Mas a gente já começa o dia no modo de sobrevivência. Não é assim? É como você pegar o carro para dirigir, só com o freio de mão puxada. Nunca vai sair do lugar. Você até anda, mas com esforço, desgaste, frustração. E o carro nunca chega onde você quer ir. Existe um modelo que é muito simples que explica isso, tá? Que é aquele modelo da causalidade ABC. Vou explicar para vocês. O que é isso, Vanessa? É o seguinte. Vou pegar meu caderninho aqui. Causalidade A, B e C, tá? O que é a causalidade ABC? A é o momento em que você acorda, tá? Então é aqui onde começa todo o seu dia, que é a origem do seu dia, tá? O B é tudo que vai acontecer durante o dia, tá? E o C é o resultado final do seu dia. E o que a gente costuma fazer? A gente costuma querer mudar a nossa vida, mudar o nosso dia, baseado no quê? No resultado. Então a gente tenta mudar esse resultado, depois a gente tenta mudar as ações, ou seja, o caminho inverso. Mas quase ninguém presta atenção no ponto de origem do seu dia. É aqui, gente, que começa o problema ou a solução da sua vida. E não é só um dia. Todos os dias somados vão formar o seu padrão, vão formar a sua semana, o seu mês, o seu ano, os seus anos, a sua vida. Então, se todos os dias você acorda reclamando, todos os dias você está plantando sementes de reclamação e de fracasso durante a sua vida toda. Para a sua semana, para o seu mês, para o seu ano, para a sua vida. Teve uma cliente que eu atendi, não sei se foi, acho que foi na leitura de alma ou no mapa da abundância, eu não tenho certeza. Que os mentores disseram para ela exatamente isso. Eles chegaram a dizer as frases para ela no relatório que ela falava todos os dias. E ela depois mandou um relato dizendo que ficou impressionada como que eles sabiam o que ela falava quando ela acordava. Porque geralmente eles recomendam alguns mantras, né, para aquela pessoa específica, o que serve para ela e tal. E no caso dessa senhora, eles passaram exatamente as frases que ela dizia e o antídoto para aquelas frases. Logo que ela começava o dia. Eles sugeriram que ela falasse aqueles mantras que eles estavam indicando, né? Para substituir aquelas frases que ela dizia. E ela não enxergava isso. Quando ela viu aquilo no relatório, ela falou para mim: Vanessa, eu não acredito, como que seus mentores estavam lá para ver as minhas frases de manhã? Porque ela falava exatamente aquilo, mas ela não prestava a mínima atenção naquilo que ela estava falando. Precisou colocar lá no relatório para ela ver. E depois ela não sabia por que as coisas não iam bem na vida dela, porque ela não tinha abundância, porque ela estava sempre na escassez, porque os relacionamentos não davam certo, enfim, várias coisas que os mentores mostraram para ela no relatório. Então, gente, como nesse desenho que eu falei para vocês, não adianta a gente querer mudar o resultado, as ações, se a gente começa o dia fazendo tudo errado. Porque isso exige uma força descomunal, uma força absurda que deixa a gente exausta, cansada, logo que a gente acorda. Era o que acontecia comigo todos os dias. Era um martírio para mim levantar. Hoje, o momento que eu mais gosto é o momento da manhã, que eu tomo meu café da manhã, que eu produzo mais do que tudo na vida. O verdadeiro poder, gente, tá na energia, no campo invisível, que não é mensurável, de onde todos os eventos físicos emergem, que eu já expliquei aqui várias vezes para vocês em vários vídeos, do campo mórfico, campo quântico. Esse campo quântico é diretamente afetado quando você acorda, nos primeiros 30 segundos do seu dia. É aí que está o seu poder. Quando a gente acorda e apenas reage, a gente está tentando manipular os efeitos, ou seja, o resultado aqui, o final. Quando você aplica o que eu vou te ensinar aqui, você altera o campo na raiz. A força, gente, consome e o poder energiza o nosso dia.
E esse poder está nesse campo. Que uma coisa você pode ter certeza, a nossa biologia não mente. Se a gente começa o dia com autocrítica, com ansiedade, a gente está literalmente se enfraquecendo, tirando energia do nosso prana. Por isso que eu quero falar para vocês não é um pensamento positivo, é uma recalibração do seu campo de energia. E o ponto de origem é o seu estado interno quando você acorda. Então, quando a gente começa o dia reagindo, a gente está literalmente apagando incêndio o dia inteiro, sobrevivendo. Agora, se a gente começa o dia se alinhando, a gente acaba o dia com um monte de coisa criada. E deixa eu te fazer algumas perguntas aqui, mas eu quero que você seja sincero. O que você costuma pensar nos seus primeiros 30 segundos do dia? Ou você nem presta atenção, você nem sabe o que você pensa logo que você acorda? Deixa aqui para mim nos comentários. É ansiedade? É pressa? É cansaço? É irritação? São frases que traduzem isso? Ou pensamentos que te causam cansaço, peso, aquela dor, aquele aperto no peito que eu já acordava com aquela agonia, que eu chamava de agonia? Você chama do quê? E mais importante, o que você anda repetindo na sua vida? Porque, gente, aquilo que a gente repete fora é aquilo que a gente tem por dentro. Sabe aquela coisa de que ninguém dá o que não tem? Exatamente isso. Eu atendo muita gente que vive repetindo falta, que vive repetindo conflito, que vive repetindo bloqueio e quer que a coisa vá para frente, não vai. Aí quando a gente fala isso lá no relatório, as pessoas acham que é bobagem, não querem mudar, não querem fazer, acham que isso daí é pouco, que é uma coisa pequena. Não é pequeno, gente. É o padrão, é o acúmulo de pequenas coisas que formam o seu dia, que formam a sua vida, como eu já falei, que formam o seu destino, que é você que cria. E os padrões são alimentados por pensamentos que parecem inofensivos, sabe? Mas que são repetidos todos os dias. Uma pontinha, uma pecinha, um tijolinho a cada dia. Quando você vai ver, construir uma casa de porcaria. Se você acorda, mais um dia difícil, você está assinando um contrato invisível com essa realidade. É essa realidade que você está escolhendo. É essa linha de tempo que você vai vivenciar naquele dia. Se você acorda e sente que precisa lutar, o seu corpo já entra em estado de alerta, de sobrevivência, de defesa. E aí, gente, entra uma coisa muito importante. O seu corpo acredita em você. Se a gente pensa algo que enfraquece o corpo responde enfraquecendo. Se a gente pensa algo que fortalece, o corpo responde com mais energia. Literalmente, eu sentia isso na pele quando eu estava em depressão. Ou seja, não é psicológico, é físico, é químico, é real. O nosso corpo libera um monte de hormônios de acordo com o que a gente tem na mente, com o que está aqui, por dentro da nossa cabeça. E foi aí que eu parei de tratar as minhas manhãs como algo automático. Tem até um livro que eu recomendo vocês lerem, que ajuda você a mudar padrões, etc., que eu já li várias vezes, que é esse aqui, O Poder do Hábito. É um livro grosso, tá, gente? Mas é um livro básico. Ele é básico para quem quer mudar crença, mudar hábito. Você muda, ele começa mudando o seu dia, o seu minuto, para você fazer mudanças reais e maiores na sua vida. Você tem que tratar o começo do seu dia como um momento de poder e não deixar passar batido. E claro, gente, que tem dias que eu acordo com muita coisa que eu queria pensar positivo e acaba não acontecendo, tá? Eu não sou gênio, eu não sou perfeita, eu sou humana. Porque isso não é sobre você forçar a alegria, forçar pensamento positivo, não é isso. É sobre direção, é sobre alinhamento, é sobre consciência. Você prestar atenção em tudo que você faz. Então foi aí que eu criei uma frase para mim, que eu repito todo dia logo que eu acordo. Mas não da boca para fora. Uma frase que eu digo com presença. Já virou meu mantra diário. Todas as manhãs eu repito isso. E a frase é a seguinte: eu assumo a responsabilidade pela minha energia hoje e eu escolho não resistir ao fluxo. Esse é o meu mantra diário dos meus primeiros 30 segundos quando eu acordo. Antes de fazer qualquer coisa, eu já faço isso, já falo isso, já penso isso. Umas 3 vezes pelo menos. Para quê? Para fixar. E junto com isso, eu não faço só isso. O que eu faço? Eu dou leves batidinhas aqui, no peito, no timo, tá? A glândula do timo, ela tá localizada aqui na parte superior, atrás do externo, tá? Aqui no meio, do peito. E essa glândula é o controlador central da energia do nosso corpo. Pode parecer estranho, gente, mas entenda, o corpo precisa participar dessa mudança, como eu sempre digo aqui. Põe o seu corpo no jogo.
Você não muda as coisas só pensando, você muda sentindo. E a forma que você tem para sentir nesta experiência física humana é o seu corpo. Então você não pode descartar ele. Ele serve para isso, para te fazer sentir, para você conseguir acessar a energia através do sentimento, da emoção. E quando você faz esse gesto aqui, você está ativando uma sensação de segurança. Só dá batidinhas aqui no timo, sabe? Tem até uma técnica do Axis que eu ensino aqui, que é para fazer isso, mas é para outra coisa, né? É para imunidade, mas enfim, tá aí num dos vídeos. Então, quando você faz isso, você tá passando para o seu corpo uma sensação, um código, um comando interno de segurança, de presença, de conexão. Isso é ativado, essa sensação é ativada no seu corpo. Então, junto com a frase que você diz mentalmente, você também ativa a sensação no corpo. Ao mesmo tempo, quando você está falando a frase, você vai dando batidinhas aqui, para você ativar essa sensação. É como você dizer para o seu sistema inteiro, tá tudo bem, você pode sair do modo de defesa agora. E quando o corpo sai do modo de defesa, a vida começa a fluir. Então, gente, essa frase muda tudo, porque você sai do papel de vítima e entra no comando do seu dia. Isso quebra aquela luta interna, porque muitas vezes esse cansaço não vem do que acontece com a gente, mas vem da resistência ao que está acontecendo. Por isso que eu falo, eu assumo a responsabilidade pela minha energia hoje e eu escolho não resistir ao fluxo. Percebe a mudança? Você sai daquele modo de, o que eu vou enfrentar hoje, para como eu vou me posicionar diante daquilo que eu tenho que enfrentar hoje. Como eu escolho me posicionar. Isso muda o campo inteiro no seu dia, o campo quântico, o fluxo da sua vida, o campo mórfico. Seu campo energético fica preparado para encontrar soluções no seu dia. Porque, gente, põe uma coisa na cabeça. Dentro de nós existem duas forças. Uma que empurra e outra que atrai. Aquela que empurra de manhã é aquela que diz, vai, faz, levanta, aguenta, força. Ela é útil porque ela te tira da cama, mas ela cansa. A que atrai é diferente. Ela alinha, ela organiza, ela cria o movimento sem desgaste. Porque eu fazia, eu corria, eu resolvia, mas estava sempre cansada, sempre no meu limite, sempre doente. Claro que tem dias que eu acordo cansada, que o peso vem, que eu estou irritada, que eu não estou elevada, né? Humana. Mas a diferença é que agora eu percebo isso mais rápido e já, ok, estou entrando no padrão. Já identifico e já mudo. Volto a dizer a minha frase, o meu mantra, volto para o corpo, volto para o alinhamento. É isso que é a evolução real para a gente. Dia a dia, passinho por passinho, como eu digo para todo mundo nos meus atendimentos. Não adianta você querer a coisa do dia para a noite. Tenha compaixão por si mesmo. Tenha paciência consigo mesmo. Faça com você o que você gostaria que os outros fizessem. Não é nunca você cair. É você cair, mas voltar mais rápido, cada vez mais rápido. Cai 1000 vezes, levanta 1001 e levanta mais rápido. E foi aí que eu comecei a valorizar as micro-vitórias, sabe? Aquelas que a gente não dá importância. Antes eu só achava que eu estava bem quando tudo estava perfeito. Hoje, se eu acordo e consigo mudar um pensamento, já é uma vitória. Uma micro-vitória. E eu vivo de pequenas micro-vitórias que formam o meu destino de vitória geral. Se eu escolho não reagir como antes e consigo, já é uma micro-vitória. Se eu consigo sair de um estado de irritação para neutralidade, já é uma micro-vitória. Porque, gente, essas pequenas mudanças criam uma nova realidade no contexto da sua vida inteira. Não é um grande salto, são vários ajustes pequenos que formam a mudança total. Um degrau por dia. E quando você percebe, você já está em outro lugar. Então eu quero te propor aqui um desafio. Amanhã, quando você acordar, não pega o celular, não reclama, não faz nada. Fica ali um minutinho e fala essa frase, por 3 vezes respirando fundo e batendo aqui no timo. Depois você conta pra mim se isso não vai mudar a sua vida. Mudou a minha, pode mudar a sua também. Não custa nada tentar, são 30 segundos por dia, tá, gente? Fala pra si mesmo sempre, hoje eu escolho como eu vou viver. Com coragem, aceitação, amor, tudo de bom que você quer pra você na vida. Não tenta abraçar tudo, escolhe uma coisa. É coragem que você precisa hoje? Escolhe a coragem. É amor? É inteligência? Não sei. Escolhe o que você precisa. E leva isso com você pro resto do dia. Leva essa sensação aqui
no seu peito, no seu timo. Porque aqui, ó, é que a gente sente agonia. É aqui que eu senti agonia. Quando algo te irritar, lembra. Quando algo sai do controle, lembra. Quando vier um impulso de reagir, lembra. Eu controlo a minha vida hoje. Isso é prática, isso é treino, isso vira padrão. E quanto mais você faz, mais natural fica, tá bom? Esse era o meu recado de hoje. Eu espero muito que ajude vocês. E se você ficou até o final desse vídeo, deixa pra mim nos comentários. Como que você se sente logo que você acorda? Você sente um peso ou você sente um alívio de estar acordando? Deixa aqui pra mim pra gente compartilhar as nossas experiências, tá bom? E quem tiver interesse nos meus atendimentos que são totalmente personalizados, mapa da abundância, leitura de alma, mapa astral védico, dentre outros, link sempre na descrição do vídeo. Beijo, te vejo na próxima.